O Product Manager do futuro não vai usar IA como ferramenta. Ele vai comandar uma equipe de agentes de IA e isso já está acontecendo agora. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira e toda vez que eu falo isso, sempre tem uma polêmica, tem ali um certo dúvida se isso realmente já está acontecendo em 2026. Uma parte concorda, outra parte acha às vezes um pouco exagerado. E o que eu sei é que você acreditar que a IA ainda é só uma ferramentinha que algumas pessoas vão usar para escrever um e-mail ou fazer algumas perguntas para o chat para ter mais velocidade em algumas pequenas coisas, eu acho que você está usando em 2026 ainda uma descrição de um profissional ou de pessoas que ainda estão lá em 2022. O AI Product Manager ou o AI Product Design já existe, já tem vagas abertas, inclusive voltadas para isso no exterior, e só não estão sendo chamadas desse nome aqui no Brasil ainda. Então você que é um PM, você já deveria estar se antecipando a entender como que vai funcionar esse novo mercado com utilização de inteligência artificial. Então, o grande contraste que a gente tem aqui é o seguinte: o PM tradicional, ele delega a tarefa para humanos como um todo, então a gente faz ali toda a gestão, e isso não se aplica somente a PMs, agilistas, POs, PMOs, gerentes de projeto, fazem essa estrutura, enquanto um AI Product Manager, ele orquestra agentes de IA que executam atividades não somente sozinhos, mas também fazendo parte do seu processo como um todo. Você está reparando isso e tendo algumas dessas demandas entrando no seu dia a dia? Pois é, acredito que você já está enfrentando um pouco disso. Uma outra coisa são as reuniões intermináveis de alinhamento. Cara, quantas vezes a gente, como gestores de projetos, já passou por ter várias reuniões no dia e reuniões que não terminam nunca. E um AI Product Manager ele vai estar muito mais comandando processos estruturados para agentes fazerem isso. Tem também toda a parte de PRDs ou as histórias escritas manualmente. Definitivamente, dentro dos times que eu trabalho, a gente apenas orquestra prompts que viram specs para os desenvolvedores. Desenvolvedores já estão reduzindo abruptamente a quantidade de código escrito e muito mais a quantidade de código gerado para que a gente tenha maior efetividade. E, basicamente, hoje o PM tradicional ele está ali em silos entre equipes. E o futuro é a gente ter cada vez mais integração, porque cada vez a gente vai ter que ter POs, PMs, agilistas mais estratégicos no mundo humano, né, e no mundo também dos agentes, tá? Então, você percebe que a diferença é o seguinte: não é só usar o ChatGPT para escrever melhor, é desenhar sistemas. E você tem que levar em consideração toda a visibilidade, previsibilidade e adaptabilidade desse seu ecossistema e das empresas que você está trabalhando ou você está vendo no mercado para fazer toda essa migração. Então, vamos para um exemplo concreto aqui. Imagina que você precisa fazer um discovery de um produto. Hoje em dia, o PM tradicional de mercado, ele vai agendar ali algumas entrevistas com usuários, vai fazer ali um design system focado ali no design sprint, focado ali no Lean Inception, tá? E vai passar 5 dias, 10 dias ou até mesmo meses, tá? Prototipando isso, né, porque tem que conciliar a agenda de um monte de gente, um monte de coisa para poder ser efetivo. Então passa-se muito tempo, monta-se um Miro, vários insights ali, e hoje, pelo menos como a gente vem trabalhando com algumas pessoas da nossa mentoria, é justamente você pode gravar algumas entrevistas, colocar o agente durante o seu discovery, já pré-setado com prompt para entender produtos daquele nicho do negócio daquela empresa, ele mesmo já dá alguns insights e ajudar a já ter o discovery pronto ao final, porque muitas vezes a gente acaba lidando com discoveries que você terminou e ainda tem dúvidas, e ainda restam muitas dúvidas. E com o AI PM nesse formato, em poucos dias você já tem um resultado completo, em 2, 3 reuniões, com tudo mapeado, você já tem todo o discovery já pronto para você escrever um épico, features, histórias, e isso vai ali com um fluxo de agentes. Toda essa estrutura
ela é fundamental para a gente colocar isso no processo. E uma coisa importante, você pode falar assim: "Tá, Mati, legal, isso está realmente acontecendo". Vejo também que os desenvolvedores, eles utilizam bastante, mas de forma isolada e de forma até simples, né, sem muitas integrações. Como é que eu começo a implementar isso, tá? Então eu vou te dar um framework de 5 passos aqui, que eu uso nas mentorias e também no curso que a gente tem do método VPI com Azure Boards, que você pode utilizar aí. Então o que que eu faço? Eu mapeio todo o trabalho repetitivo. Então, eu tento olhar para um processo atual que eu estou executando ali em específico, como por exemplo o Discovery, e vejo todas as etapas manuais que são repetitivas dentro desse processo. Depois que eu identifico isso, eu faço um processo de análise de inputs e outputs. Então, o que que entra neste processo e o que que sai deste processo. Nesse formato, eu começo a criar prompts estruturados para aceitar inputs corretos, criar outputs também corretos no formato que a gente já trabalha, para eu fazer a automatização deste processo, não só como automatizar, mas também agentificar, para que isso fique mais fácil de ser utilizado. Depois disso, eu faço as conexões ou integrações. Então, depois de ter feito isso no arquivo Markdown, por exemplo, usando o Tasks do Cloud Code ou outra ferramenta ali, o que que a gente faz? A gente vai para a parte de automatização, que é colocar isso num processo num N8N ou num Zapier ou em qualquer outra plataforma em que a gente consegue automatizar os fluxos. Então, chegou uma nova demanda, tenho a estrutura, coloco o input no agente, ele me dá o output, eu confirmo, ele já pode criar um épico para mim e também criar as suas features. Então, vem para essa parte de automatização e conexão. E depois vem a iteração com supervisão. Então, você começa a implementar isso pouco a pouco, não vai de 0 a 100, porque não faz sentido, até que as pessoas estejam habituadas a esse novo processo. E essas 5 etapas, elas seguem para qualquer processo que você quiser fazer na sua empresa. Que você quiser fazer aí no seu trabalho, no seu dia a dia, você como profissional. E é justamente isso que a gente ensina no método VPI com Azure Boards e nas nossas mentorias também. Então, se você está pensando que isso é legal, que isso faz sentido para você, que você vê necessidade no seu trabalho, que você vê uma necessidade como profissional de evoluir, de poder saber como implementar isso, a gente tem aqui, e você tem dores de backlog, time, projetos, gestão, visibilidade como um todo. O método VPI utiliza justamente a visibilidade, previsibilidade e adaptabilidade com inteligência artificial, ajudando você a mapear os seus processos atuais nessas 5 etapas que eu te falei e transformando elas em jornadas agentificadas ou automatizadas. Então, se você entende que isso é importante para você, o link está aqui embaixo para você ver o nosso curso ou uma das nossas mentorias que se encaixa no seu perfil, para que você conheça como você pode fazer isso de forma inteligente e interessante. E agora eu queria ouvir você. Isso já é realidade ou é um hype? Deixa aqui nos comentários se você já está usando alguma IA de alguma forma no seu trabalho, ChatGPT, um Gemini ou um Copilot ali com a Microsoft, que você está no ambiente Microsoft. Escreve aqui embaixo para mim, já uso, e me conta como que você usa, como que você está utilizando ela hoje em dia para você ganhar produtividade, performance, dar mais visibilidade, previsibilidade ali nas suas entregas. E se você quiser, quer que eu te mostre um fluxo completo, deixa aqui um like, me mostre que você curtiu esse tipo de conteúdo, que você acha isso relevante para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sua carreira profissional. Então, dá um like aqui que vai servir de grande apoio. Eu vou entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.